Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula aqui nossa. Hoje continuando com os conceitos de gases, para quem lembra ou para quem já viu aqui no canal mesmo, tem um vídeo sobre gases, onde a gente começou explicando quais são os parâmetros que a gente analisa nos gases e chegou até aquela equação geral dos gases. Pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final, volume final dividido por temperatura final, certo? E aqui a gente vai continuar o nosso estudo sobre gases, com dois conceitos bem importantes, que são a continuidade disso tudo. O primeiro, já para ir direto, é o famoso princípio de Avogadro. Avogadro, um dos principais cientistas do seu tempo, a gente já conhece ele pelo número de Avogadro, ali ligado com o mol. Mas aqui hoje a gente vai entender o estudo dele com gases. A primeira coisa que ele pensou foi, quando a gente avalia um gás ideal, isso também está no vídeo anterior, o que são os gases ideais, mas num gás ideal a gente pode desconsiderar o volume das nossas moléculas de gás. Se a gente desconsidera o volume e desconsidera qualquer interação entre duas moléculas, então a gente pode considerar que todas as moléculas de gases dão o mesmo efeito, elas são iguais. E essa foi a primeira grande ideia de Avogadro. Então, o que ele disse? Quantidades iguais de moléculas diferentes vão ocupar o mesmo volume. Se eu estiver na mesma condição de temperatura, mesma condição de pressão, não importa qual gás seja, se eu pegar a mesma quantidade, vai ocupar o mesmo volume. Lembra, por exemplo, quando eu falo que eu tenho em 30 litros de amônia, eu vou ter a mesma quantidade do que em 30 litros de oxigênio. Porque quando a gente considera um gás ideal, a gente desconsidera o tamanho dessas moléculas. Então não importa se é uma molécula de gás hélio ali, muito pequenininho, o menor gás que a gente conheça, ou talvez o gás butano, que é bem grande, não importa. A mesma quantidade de moléculas vai ocupar o mesmo espaço, independente da natureza dessa molécula. Polar, apolar, grande, pequena, tanto faz para a gente nesse caso. E essa ideia de Avogadro, ela foi muito revolucionária para a época. Porque isso permitiu que a gente adicionasse mais uma variável aos nossos cálculos. Como a natureza da nossa molécula não interfere, a gente pode adicionar a variável número de moléculas ou número de mols. Para quem não lembra o que é mol, tem aqui uma videoaula no canal também. Então assim, o número de moléculas que a gente tem sempre vai ser importante. E com isso, a gente consegue já tentar entender se o número de moléculas é direta ou inversamente proporcional a qualquer grandeza. Vamos pensar alguns muito óbvios. É bem óbvio que quanto maior o número de moléculas que a gente tiver, maior o volume que vai ocupar. Isso é bem trivial. Só pensar num balão de festa. Quanto mais ar a gente coloca lá dentro, quanto mais a gente sopra dentro da bexiga, maior ela fica. Porque quanto maior o número de moléculas, maior vai ser o volume que isso vai adquirir. Outra que é diretamente proporcional é a pressão. Também fácil da gente inferir o porquê é diretamente proporcional. Quanto mais moléculas eu tenho ali, mais vezes elas vão colidir com a parede do nosso recipiente. E a pressão do gás não é exatamente isso? A força que as moléculas vão fazer na parede? Então, se eu tenho muitas moléculas, quanto mais moléculas, mais vezes elas vão colidir, maior é a força. Pressão é força sobre área, numa área igual, quanto maior a força, melhor, né? Então a gente já tem. E o número de moléculas é inversamente proporcional à temperatura. Isso porque quando a gente adiciona mais moléculas, a tendência é que a vibração delas fique menor e isso é o que gera a baixa temperatura. Então agora a gente já entendeu que, pelo princípio de Avogadro, a gente tem cada molécula, a gente tem cada forma e como funciona o número de moléculas
para ser mais uma variável que a gente pode analisar nos gases. Agora é só partir para elaborar uma grande equação que trabalhe com essas 4 variáveis. E é isso que a gente vai fazer agora. Continuando então, agora a gente vai descobrir de onde vem a famosa equação de Clapeyron. Clapeyron também um cientista que estudou gases, e ele foi elaborando e descobrindo fatores que gerassem uma equação que relacionasse pressão, volume, temperatura e número de moléculas. Primeira coisa que Clapeyron partiu, ele partiu daquela equação geral dos gases. Pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual pressão final, temperatura final, volume final. Essa que está na tela pra gente. O que ele percebeu? Ele percebeu que isso significaria necessariamente que essa relação pressão vezes volume dividido pela temperatura é constante para todos os gases. Então, a gente pode escrever que PV dividido por T é igual a uma constante. Partindo disso, ele deu um passinho a mais. Qual foi o passo a mais que ele deu? Ele chegou e entendeu os estudos de Avogadro. Avogadro disse que o número de moléculas era importante e não dependia da natureza do seu gás. Então, ele pegou aqui e disse o seguinte, que pressão vezes volume dividido pela temperatura seria igual ao número de moléculas que você tinha vezes uma constante. E ele batizou essa constante de R. Ela é famosa e a gente vai falar muito dessa constante R assim que eu terminar de descobrir de onde veio a fórmula de Clapeyron. Então agora no momento a gente tem que PV dividido por T é igual a N vezes R. Por fim, só para facilitar, para ficar bonito, para dar para escrever numa linha só, ele chegou aqui, PV é igual a nRT, ou seja, a pressão de um gás vezes o volume que ele ocupa é igual ao número de moléculas em mols vezes R vezes a temperatura. Em geral, a gente usa unidades bem específicas. A gente geralmente usa pressão em atm, volume em litro, número de moléculas em mol, a constante R, já vou falar dela, e a temperatura em Kelvin. Lembrando, galera, nunca, hipótese alguma, utilizem temperatura sem ser em Kelvin, dá erro. Voltando à constante R, ela é uma constante, mas ela depende das unidades que você utilizou em todos. Se você tiver utilizado as unidades corretas, as que eu acabei de falar para vocês, o que você vai ter? Que R vai ser igual a 0,082 atm vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. Por que é importante utilizar sempre as mesmas unidades de medidas? Porque assim a gente usa um valor de R só. Se ao invés de litros a gente usar ml, essa constante R vai ter outro valor. Aqui eu tenho uma lista de valores que a constante R pode assumir dependendo das unidades que vocês utilizarem. Dica de coração para vocês, utilizem sempre essas 4 unidades. atm para pressão, litros para volume, mol para o número de moléculas e Kelvin para temperatura. Com isso, a constante R fica num valor sempre de 0,082. Com isso, galera, a gente consegue terminar todo o estudo de gases. Porque aqui, se eu der uma situação hipotética para vocês, a gente consegue analisar qual o volume que um gás vai ocupar, ou qual a pressão que um gás vai exercer, a temperatura que ele vai ficar, ou quantas moléculas desse gás eu tenho, e isso é muito importante. Por fim, só para facilitar a vida de vocês, existe uma situação muito importante que é a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que isso significa, pessoal? 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e 1 atm de pressão. Nessa situação, que é uma situação muito famosa para os exercícios, a gente já tem os valores muito fáceis. Na CNTP, 1 mol de qualquer gás
ocupa necessariamente 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols, 44,8 litros. Então é fácil de pensar, está aqui escrito na tela para a gente o que acontece nas CNTP. Então, pessoal, gases são muito importantes, a gente tem que fazer um estudo completo de gases, mas na CNTP a gente tem essa análise aqui. Por onde? Pela fórmula de PV é igual a nRT. Então, a pressão vai ser igual a 1, vezes o volume que a gente não sabe, que vai ser igual a 1 mol, vezes a constante R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 273. Se você fizer aí na sua calculadora ou na mão, 0,082 vezes 273 dá exatamente 22,4 litros. É por isso que a gente usa sempre, quando a gente for resolver exercícios de mol, a gente falou disso. Espero ter ajudado todo mundo, essa videoaula é mais curta, um abraço e até a próxima.